Vocês já pararam para se perguntar por que vários ex-árbitros com carreiras no mínimo polêmicas e controversas foram premiados pela Globo com um emprego na função de comentarista? Essa sempre foi uma questão que particularmente sempre nos chamou a atenção aqui no Futeboteco, e é disso que a gente vai falar no Boteco Doc de hoje. Então já se ajeita aí no sofá, aproveita para deixar o seu like se gosta de conteúdos assim e vem com a gente. Bom, antes de qualquer coisa, precisamos dizer que essa função de comentarista de arbitragem, até certa medida, é relativamente nova. O posto de comentarista de arbitragem foi criado na TV brasileira em 1989. Antes, os comentários de arbitragem ficavam a cargo apenas dos narradores e dos comentaristas esportivos regulares. Até que no dia 13 de agosto de 89, Brasil e Chile se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 90. O jogo teve transmissão ao vivo da Rede Globo e era comandado por Galvão Bueno. Os comentaristas daquele dia eram ninguém mais, ninguém menos do que Pelé e Chico Anísio. A partida também contou com os comentários do goleiro Raul Plasman no intervalo. Porém, aos 38 minutos de jogo, aconteceu um lance que entrou para a história. O árbitro do jogo marcou um sobrepasso de Tafarel. Enquanto a TV mostrava o replay da defesa, um chileno pegou a bola das mãos do goleiro e tocou rapidinho dentro da pequena área e Bazai empurrou para o gol. Tudo errado, porque a infração, além de equivocada, deveria ter sido batida na linha da pequena área. Gol do Chile. Nem Galvão, Chico Anísio ou Pelé souberam explicar o lance. No dia seguinte, o então diretor da Globo, Armando Nogueira, ligou para Arnaldo César Coelho, um árbitro muito conhecido na época e que estava em fim de carreira. Armando perguntou sobre o lance que sua equipe de transmissão não soube exatamente esclarecer. Com a explicação de Arnaldo, Armando então o convidou para almoçar e o chamou para trabalhar na Globo. Dias depois, Arnaldo anunciou que estava parando de apitar para ser comentarista. Desde então, a figura do comentarista de arbitragem se popularizou nas transmissões de futebol aqui no Brasil. Sobre Arnaldo, ele nunca foi unanimidade, é verdade. Até porque nenhum juiz é isento de erros, mas ele era um árbitro muito respeitado e que construiu uma carreira sólida, inclusive sendo escolhido para apitar a final da Copa do Mundo de 82 lá na Espanha. Arnaldo até hoje guarda a bola daquela partida como o seu maior troféu, como mostrou em entrevista ao programa Conversa com Bial assim que anunciou sua saída da Globo em 2020. Porém, após Arnaldo, a Globo fidelizou o comentarista de arbitragem para toda e qualquer transmissão do canal, fazendo com que surgisse a necessidade de mais profissionais. E aí aconteceu uma das contratações mais polêmicas de toda a história, a de José Roberto Wright. Apesar da carreira tão sólida quanto a de Arnaldo, sendo considerado o melhor árbitro da Copa do Mundo de 90, além de melhor árbitro do mundo naquele mesmo ano, fora a experiência de ter apitado 2 finais de Libertadores e 8 de Brasileirões, Wright era o árbitro mais odiado do Brasil por muitas torcidas que não achavam nada disso dele. Uma dessas torcidas é do Atlético Mineiro. Wright é lembrado até hoje pelos torcedores do Galo pela histórica partida de desempate da Libertadores de 81, quando ele encerrou prematuramente o jogo entre Atlético e Flamengo por expulsar 5 jogadores do time mineiro no primeiro tempo, o que influenciou na eliminação dos alvinegros da competição, mesmo com um 0-0. Para quem não sabe, o jogo ganhou até repercussão internacional. O jornal inglês The Guardian reviveu a partida e chamou o clássico pela competição continental de farsa. Para quem não conhece essa história, Flamengo e Atlético terminaram a fase de grupos da competição exatamente com o mesmo número de pontos, mesmo saldo de gols e mesmo número de gols marcados. Para definir quem avançaria então, foi criado pela Conmebol um jogo de desempate em campo neutro que aconteceu no Serra Dourada em Goiânia. E logo aos 20 minutos, o craque do Galo, Reinaldo, foi expulso após um carrinho em Zico, em jogada muito duvidosa. Minutos depois, outro craque foi para o chuveiro, Éder Aleixo, e foi expulso por Wright apenas por trombar acidentalmente com ele enquanto corria para cobrar uma falta. O jogador do Galo e da seleção brasileira caiu de joelhos, aterrorizado pelo cartão vermelho. Com a incredulidade e revolta atleticana diante do ocorrido, houve uma invasão de campo do banco do Atlético. E na confusão, mais 2 jogadores foram expulsos, Palhinha e Chicão. Aos 37 minutos do primeiro tempo, veio a 5ª e última expulsão do Atlético, a do defensor Osmar Guarnelli. Com só 6 jogadores no time do Galo, Wright acabou a partida e foi embora de cabeça erguida e orgulhoso, com o Flamengo declarado vitorioso por WO,
mesmo com a partida terminada em 0-0. Anos depois, em entrevista ao quadro Senhor Juiz do programa Esporte Espetacular, Wright declarou que mesmo se na época existisse o árbitro de vídeo de hoje, ele faria exatamente a mesma coisa. Se existisse árbitro de vídeo nessa época, Zé, se você fosse chamado a uma cabine de árbitro de vídeo, tudo igualzinho. Assim. Não mudaria a sua decisão? Nada. 4 anos depois, Wright também foi o árbitro da partida final do Campeonato Carioca de 85 entre Fluminense e Bangu, que terminou em grande confusão após ele não ter marcado este pênalti claro em favor do time de Moça Bonita nos acréscimos do segundo tempo. O resultado final deu tricampeonato ao Fluminense, e em entrevista dada à época, José Roberto Wright se defendeu dizendo que não viu o lance, pois estava longe e de costas, e que já iria apitar o fim da partida. Na hora, eu já tinha trilado o apito encerrando a partida. Por conta do ocorrido, o bicheiro Castor de Andrade e seus seguranças invadiram o gramado na tentativa de agredir José Roberto Wright. O episódio, inclusive, foi retratado na série Doutor Castor, lançada pelo Globoplay em 2021. Wright trabalhou na Globo por 14 anos e deixou a emissora em 2012 para trabalhar na CBF, até então comandada por Ricardo Teixeira, para exercer a função de ouvidor da entidade. Outra contratação muito polêmica por parte da Globo foi do ex-árbitro mineiro Márcio Rezende de Freitas, meses após um dos erros mais polêmicos da história do futebol brasileiro. Em 2005, Márcio Rezende apitaria pela última vez na carreira, justamente no duelo decisivo entre Corinthians e Internacional, naquele conturbado campeonato marcado pela condenação de Edilson Pereira de Carvalho por ter manipulado jogos no episódio que ficou conhecido mundialmente como a máfia do apito. Um esquema de arbitragem influenciado por casos de apostas e que fez várias partidas serem anuladas, sobretudo do Corinthians, que conseguiu recuperar pontos perdidos e se tornou líder daquela competição. Porém, na partida derradeira diante do Inter, este lance marcou aquele ano. Numa jogada tradicional de pênalti do goleiro Fábio Costa em Tinga, Márcio Rezende resolveu marcar simulação e dar o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho para o jogador do time gaúcho. O lance foi decisivo para o título corintiano, tanto que anos depois, o próprio presidente do Corinthians na época, Alberto do Alibe, em gravação interceptada, admitiu que o campeonato foi roubado. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Em 2006, poucos meses após o erro que decidiu o Brasileirão do ano anterior, Márcio Rezende foi contratado pela Globo. 10 anos antes, o mesmo Márcio protagonizou uma das finais mais polêmicas de Campeonato Brasileiro da história entre Santos e Botafogo. O alvinegro paulista precisava de apenas uma vitória simples para sair com o título do Pacaembu, que acabaria com um jejum de 11 anos. Mas, aos 24 minutos do primeiro tempo, Túlio Maravilha fez 1-0 para o Botafogo em completo impedimento. Não foi marcado pelo auxiliar Evaristo de Souza, que, diga-se de passagem, também trabalhou na Globo Minas. No segundo tempo, foi a vez do árbitro cometer seu primeiro erro individual grave no jogo. Marquinhos Capixaba conduziu a bola com a mão e o lance acabou no gol de empate de Marcelo Passos para o Santos. O jogo se encaminhava para o fim até que o Santos faria o gol do título com Camanducaia, levando o Pacaembu lotado ao delírio. Seria o fim da fila santista, já que até o auxiliar correu para o meio. Porém, Márcio Rezende resolveu interferir e assumiu para si o lance, alegando que o jogador estaria em impedimento, anulando o gol legítimo dos santistas. O tira-teima na transmissão mostrou que o meia estava 59 centímetros atrás de Leandro Ávila no momento da cobrança de Marcelo Passos. No dia seguinte, chamou muita atenção da imprensa brasileira a capa do jornal Gazeta Esportiva, que ao invés de destacar o título botafoguense, estampou a seguinte manchete: Santos roubado. Uma semana depois, quem se indignou foi nada mais nada menos que o lendário técnico Tele Santana. Em sua coluna para a Folha de São Paulo, do dia 24 de dezembro de 95, Tele denunciou o fato de Márcio Rezende ter sido premiado pela CBF após o escândalo da final, sendo escolhido para apitar o jogo da seleção brasileira em Manaus apenas 3 dias depois, diante da Colômbia. A partida ainda marcaria mais uma parceria arrasadora de Márcio com o Túlio Maravilha. Isso porque o Brasil venceu por 3-1 de virada com 3 gols do Matador, sendo que no segundo gol o atacante claramente ajeitou a bola com o braço para marcar, lance mais uma vez ignorado pelo árbitro mineiro. Só foi uma ajeitadinha, né, de leve.
Acho que não faz mal pra ninguém, um pouco de malandragem também. Fato é que Márcio Rezende nunca mais foi escalado para apitar jogos do Santos na Vila Belmiro e dizia temer pela sua vida caso pisasse na cidade de Santos. O ex-árbitro ficou com os mesmos 14 anos de José Roberto Wright na Globo, deixando a emissora apenas no ano passado. E você, se lembra de algum outro árbitro muito controverso e odiado que prestou os serviços para a Globo? Se sim, deixe seu comentário aí abaixo e, claro, não se esqueça de compartilhar esse tipo de conteúdo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, caso queira ver mais vídeos assim aqui no nosso canal. Para continuarmos produzindo conteúdo ou até mesmo expandir, precisamos da sua ajuda. O Pix do Futeboteco é esse aí, futeboteconet@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer quantia se você quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.